Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica. Estamos estudando a carta aos Efésios, a igreja eleita, ok? A igreja eleita. Hoje, a lição número 11, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 3. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade, ok? Então, essa é a verdade prática, que os crentes evidenciem a sua unidade da fé com humildade, mansidão e longanimidade. Então, vamos falar sobre esses essas três virtudes do cristão: humildade, mansidão e longanimidade. O comentarista Douglas Batista, ele diz que isso é os atributos da fé, aquilo que pertence à unidade da fé. Os atributos da unidade da fé, aquilo que pertence à unidade da fé. Só que o texto do capítulo 4 é mais abrangente. Já que Paulo está falando da questão da unidade, há outros pontos ali que deveriam ser colocados, não só esses três, mas como é a nossa proposta comentar a lição da CPAD, vamos seguir aquilo que o comentarista colocou, mesmo não concordando com ele. Ok? Então vamos lá. Na parte 1, fala sobre humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. O capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo faz a sua saudação e a sua apresentação. Então ali ele apresenta as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que tudo que nós temos é por meio de Jesus Cristo, não é por nosso mérito, nem pelo nosso esforço, nem o tempo que a gente serve a Jesus, nem por nada. Tudo que a gente recebe é por meio do Senhor Jesus Cristo. Então tudo que nós recebemos de Deus é por meio de Jesus. Não tem outra forma, ok? Já no capítulo 2, Paulo fala sobre a salvação que é pela graça, isso é, o favor imerecido, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? E ali também ele fala da união de judeus e gentios, que agora era um corpo só. Isso é a igreja. Não haveria mais judeus e nem gentios, e sim um corpo, que é a igreja. No capítulo 3, Paulo fala sobre a intercessão dele pelos Efésios, ok? Como ele fala ali, ele coloca o que ele queria que acontecesse na vida dos Efésios. E no capítulo 4 ele está falando da unidade, o que unia, o que deveria unir, como que eles deveriam ser unidos e o que unia o corpo de Cristo ali na cidade de Éfeso. Então por isso que Paulo, no versículo 1, ele fala mais de pertinho, vamos colocar aqui no celular, para os irmãos para eu também poder acompanhar, capítulo 4, versículo 1. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso, ou outras traduções, prisioneiro, do Senhor, ou no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então Paulo rogo-vos, ele está chamando agora para uma conversa mais de perto. Quer dizer, ele quer que vocês prestem mais atenção. É a ideia que quer chamar a pessoa do lado para poder conversar com ela mais particular. Então, rogo-vos, eu, prisioneiro, isso é, acorrentado com o Senhor, unido, quer dizer, a união de Paulo com o Senhor era tão forte que ele dizia: eu estou preso com o Senhor, que andeis, isso é, que vivam, andeis como é digno, isso é, adequado, dando o valor que merece. Andeis como é digno da vocação, isso é a chamada. Essa palavra vocação quer dizer convocação.
ok? Essa vocação, além de chamada, é uma convocação. Tu foi convocado. Então, como que eles deveriam andar? Aí entra o versículo 2, que é o tópico da lição, o tema de toda a lição. Como é que eles deviam andar? Olha, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, mansidão e longanimidade. Então, humildade, que é humildade? No dicionário Aurélio, humildade é simplicidade. Ok? Então, no dicionário Aurélio, humildade é simplicidade. Mas no grego que Paulo está usando, significa modéstia, isso é, a pessoa que não se exalta, não quer aparecer, ele é uma pessoa modesta. Então, humildade ali no grego, um dos significados é modéstia. Outro, pessoa que tem opinião humilde de si mesmo, não pensa que os outros são, que ele é maior do que os outros, sempre pensa que é menor do que os outros, ok? Pessoa que tem opinião humilde de si mesmo. E a que eu achei mais legal, que é, segundo as escrituras, a virtude que vem de dentro para fora, produzida pela comparação de eu e Jesus Cristo. Então, olha só, humildade, que eu achei a mais legal de todas. Humildade é uma virtude, um poder de nós entendermos daquilo que vem de dentro para fora, produzido pela comparação que eu faço de mim com Cristo. Ok? Então, a comparação que eu faço de mim com Cristo. Mas por quê? Vamos para a palavra. Por que, Jesus? Vamos para a palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha só o que Paulo escreve para os filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo já começa dizendo, versículo 5, olha, que haja em vós o mesmo sentimento, isso é, essa palavra sentimento ali quer dizer o quê? Entendimento. Ah, então é conhecimento? Não, é muito mais do que isso. Não é só adquirir conhecimento, esse entendimento. Quer dizer, você aprender e aplicar no teu próprio viver. É isso que Paulo está querendo dizer. Que haja em vós o mesmo sentimento, isso é o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento que tu vai ver, vai aprender e vai aplicar na tua própria vida. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, olha só, o nosso exemplo de humildade é Jesus Cristo. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o entendimento que leva a tu mudar de vida. O sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, essa palavra forma quer dizer aparência ou da mesma essência. Não teve por usurpação. A palavra usurpar quer dizer se apossar de algo, tomar posse, tomar o lugar de alguém, né? Isso quer dizer usurpar. Então, quando a palavra diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer o quê? Para Jesus, ser igual a Deus não era tomar o lugar de Deus. Jesus era igual a Deus, mas no que ele entendia não era tomar o lugar de Deus. Por isso que lá em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ok? Então, isso que Jesus está querendo dizer. Não teve por usurpação. Quer dizer, a gente acha assim, não, que Jesus não quis tomar o lugar de Deus. Não. Muito mais do que isso. Quer dizer, não teve por usurpação. Quer dizer, Jesus entendia que ele sendo igual a Deus, ele não estava tirando o lugar de Deus, não estava usurpando o lugar de Deus, diferente de Satanás, que disse, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, ok? Diferente. Então Jesus sabia que ele sendo igual a Deus, não estava tirando o lugar de Deus. Já Satanás queria uma posição que não era dele, então ele sim estava querendo tirar o lugar de Deus. E Deus fala, Isaías, a minha glória não divido com ninguém. Ok? Então, olha o versículo 7. Já que a nossa humildade tem que vir de dentro para fora, para fazer nós nos compararmos com Cristo. Então, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação, não quis tomar o lugar de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa palavra aniquilou-se quer dizer o quê? Esvaziou-se. Esvaziou-se de quê? De si mesmo. Então o que é isso? Ele tirou a sua própria glória. A sua glória saiu dele para se tornar um homem, para se tornar um ser humano comum, normal. Tá entendendo? Então, por isso que ele disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, tirou da sua própria essência. Ele tirou a essência divina que estava nele para se tornar um vaso de barro. Aleluia! Glória a Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Então, olha só, o nosso foco, o nosso exemplo, a nossa meta de humildade é nos fazer comparar algo que vem de dentro para fora, para nós fazermos comparar com Cristo. Aí olha o que Paulo diz. Então olha só, tu quer ser cheio? Se esvazia. Quer ser cheio? Se esvazia. Então olha o nosso exemplo de humildade. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que Jesus fala. Quando o nosso exemplo é humildade. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então olha o que Jesus fala. O Filho do homem, Mateus 20, 28. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Está entendendo? O Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele tinha todo o direito de ser servido, porque ele é Criador, ele é Deus Criador de todas as coisas. Então ele tinha todo o direito de ser servido, mas não como foco, como meta da nossa humildade, a comparação da nossa humildade. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. Aí lá em Lucas 6,40, ele também fala: não é o discípulo maior do que o mestre. Não é o discípulo maior do que o mestre. Olha só, então tu entenda, quando o nosso foco, que é a virtude que vem de dentro para fora, que nos faz comparar com Cristo. Aí tu olha isso aqui, Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E o discípulo não é maior do que o mestre. Lá em João capítulo 13, versículo 14 a 16, o texto maravilhoso que fala sobre a humildade, o lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: como eu fiz, façam vocês também. E era o serviço mais baixo que tinha, era a função mais baixa que tinha, fazer aquele serviço de lavar os pés. Somente os empregados mais, posso dizer assim, da classe mais baixa, os empregados da classe mais baixa é que faziam esse serviço. Então, quando Jesus pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos seus discípulos, ele está dando um grande e maravilhoso exemplo de humildade. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Assim como eu lavei os pés de vocês, lavem os pés dos outros. Assim como eu estou sendo humilde com vocês, sejam humildes com outros. Está entendendo? Então, nosso foco é Jesus. Então, olha só, a humildade não é ficar aparecendo. Fez, glória a Deus, glorifique a Deus. Fez, mas não fica colocando coisas no Facebook. Não fica entregando comida para andarilhos e colocando foto no Facebook. Não fica fazendo obra social e colocando no Instagram. Faça para Jesus. Faça para Jesus. Não faça para as pessoas. Eu estou divulgando o trabalho. Divulgue, converse, convide pessoas para trabalhar. Mas não coloque foto no Facebook das pessoas que estão recebendo. Algumas podem ficar constrangidas, mas você está querendo o quê? Exaltar o nome de Cristo, exaltar-se a si mesmo. Coloque um anúncio. Evangelização nas madrugadas. Pronto. Vamos fazer a obra do Senhor. E só.
Que o nome de Jesus seja glorificado. Que o nome de Jesus... porque nós estamos fazendo, servimos 30 lanches, 50 lanches, 200 lanches nas madrugadas, levamos marmita para o sem-teto e não sei o quê. Não faça isso. Não faça isso. Glorifique e honre a Jesus. Não exalta, não te exalta. Tá ok? Não. Quando alguém vai dar oferta, lá em Mateus diz que a mão direita não sabe o que a mão esquerda está dando. Tá entendendo como é sério esse negócio? Então, não dê oferta, não faça nada para aparecer. Faça escondido, faça para Jesus. E para com esse negócio de pegar e fazer as coisas, depois subir lá na tribuna da tua comunidade de fé e ficar esbravejando, porque nós fomos lá e fizemos isso, não sei o quê, e a família estava passando. Não faça isso. Glorifique a Jesus, faça para Jesus. Faça para Jesus. Jesus fazia milagres e dizia: não contem para ninguém. Não contem para ninguém. Será que nós podemos fazer isso? Será que quando nós estamos fazendo alguma coisa, aí queremos nos exaltar? Eu concordo que a obra missionária, os pastores estão prestando conta com os membros de onde está sendo enviado o dinheiro. Aí tudo bem, mas fazer obra social e querer se exaltar, que levou comida para morador de rua, que visitou família e entregou sacolão, não faça isso. Não faça isso. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Seja humilde, humilde. Amém? Parte 2. Mansidão. A mansidão. No dicionário Aurélio, mansidão é ser pacífico, uma pessoa pacífica. Né? Por isso que aquele mar, o mar Pacífico, porque quando os primeiros navegadores foram lá, era um mar muito calmo. E eles disseram: poxa, como esse mar é pacífico. E ficou o nome de Pacífico até os dias de hoje, o mar Pacífico. Então, mansidão no Aurélio é pacífico. Mas no grego de Paulo é gentileza, cortesia, consideração, aquele que age de uma forma amável. Tá entendendo? Que age de uma forma amável. Ele não retribui aquilo que ele recebe. Não retribui aquilo que ele recebe. Tá? Recebe ofensa? Eu vou dar ali também. Não, revida. Não deixa barato. Querem brigar contigo? Se defenda, briga também. Estão discutindo contigo? Discuta também. Então, esse é que o mundo fala. Nos crentes não, né? Isso não acontece, né? Glória a Deus, né? Mas isso é que o mundo fala. Não leva para casa. Eu não levo desaforo para casa. E não sei o que, aquela história toda. Ei. Mansidão, gentileza, cortesia, consideração. Age de uma forma amável. É o cara que não vive de ira dentro dele. Tá entendendo? Então ele não revida, ele não devolve aquilo que ele recebe. O camarada vem, por que fizesse isso, não sei o quê, e vem todo irado para cima de ti e tu vai com a mesma moeda. Porque tu não sei o quê. Então cria aquele embate, cria aquela discussão, cria aquele conflito, aquela contenda, aquela guerra. Mas o manso, aquele que tem a mansidão, não entra nesse jogo. Não entra nisso, porque ele é manso. Ele tem a mansidão. Olha o grande exemplo de Jesus. Isaías 53:7, a profecia messiânica do sofrimento do Messias. No capítulo 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. O que é oprimido? É domínio violento. Domínio violento. Agora tu imagina. Jesus é o Filho de Deus. Se ele abrisse a boca e dissesse qualquer coisa, meu Deus, o que seria daquelas pessoas que o estavam maltratando, torturando, batendo, cuspindo no rosto? Olha só, um dia Jesus estava com fome, encontrou uma figueira, era tempo de figo, encontrou fruta ali? Não. O que ele fez? Nunca mais nasça fruta em ti. O que aconteceu? A figueira secou. Olha só. Então agora tu pensa, ele está ali sendo oprimido. Se ele falasse assim: vocês tudo vão morrer agora, o
que ia acontecer? Eles iam cair tudo duro, tudo duro. Mas ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23, que quando ele estava sendo injuriado, isso é ofendido, abusado, eram ataques verbais violentos. Não era só, Senhor Jesus, por favor, o Senhor pode vir aqui, nós temos que levar o Senhor para a crucificação. Não, querido. Eles detonavam o cara, tratavam o cara como a pior pessoa do mundo, aos empurrões, aos xingamentos. Agora tu diz, ele não abriu a sua boca. E olha só, lá no Getsemane, quando foram prender Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim, guarda essa espada, Pedro. Se eu quisesse, eu poderia pedir para o Pai agora 12 legiões de anjos. Uma legião é 6.000. Então 12 legiões de anjos seriam 72.000 anjos. Sabe quantos anjos mataram 185.000 soldados do exército assírio? Um. Sabe quantos anjos vieram prender Satanás lá em Apocalipse? Um. Então tu pensa, se um anjo pode fazer isso, imagina 72.000 anjos. 72.000 anjos. Então ele poderia falar a hora que ele quisesse, Pai, manda os anjos aí, que eu não quero mais. Deus mandaria na hora. Mas a palavra diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Por isso que ele fala em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Aprendei de mim, quer dizer, o nosso modelo é Jesus. Quando Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele estava dizendo que eu estou ficando cada vez mais manso, eu estou ficando cada vez mais humilde, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Então as atitudes, e olha só, as palavras de Jesus, os ensinamentos dele mostram a sua total mansidão e como tem que ser o nosso foco, como tem que ser o nosso propósito de ser igual a Cristo. Ser cristão não é ter uma placa, não é ter uma religião. Ser cristão é ser igual a Cristo. Tá entendendo? Não sei o lugar que tu frequenta, não sei a comunidade de fé que tu frequenta, glória a Deus por isso. Se prega o plano da salvação, a volta de Jesus, glória a Deus. Mas eles têm que ensinar a ser um cristão. A conversão é um momento só, pá, é ali. Você se converteu, entendeu o plano de salvação, entregou a vida para Jesus. Mas a transformação num santo é uma vida toda. Então olha só, as palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 45. Abençoai os que vos maldizem. Olha só, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Olha só, gente. Isso é ser cristão. Não é simplesmente colocar uma roupa, um terno, né? Ó, glória a Deus, o terno aqui. Não é só colocar um terno, andar com a Bíblia embaixo do braço, ter uma carteirinha de membro. Isso é ser cristão. Abençoai os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Mas não é para orar, Deus está me perseguindo, mata. Não. Senhor, abençoa, guarda, prospera a família dele, prospera, que ele venha ser salvo, que ele venha morar no mesmo céu que eu, Senhor. É isso. Isso é ser cristão. E Paulo dá mais um complemento. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Se o teu inimigo tiver o quê? Fome, paga um espeto corrido para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá uma Coca-Cola bem gelada para ele. Tá entendendo? Teu inimigo tiver fome, dá de comer. Teu inimigo tiver sede, dá de beber. Aí sabe o que vai acontecer? Amontoarás brasas vivas na cabeça. Não é? Tem pessoas que acham que isso é o tipo de um galardão, porque eu fiz isso, vou ganhar um galardão. Não, não, não. Essas brasas vivas quer dizer que na pessoa que viu tu fazer isso, essas brasas vão começar, é como se estivesse queimando a cabeça dele, ele não vai entender. Poxa, mas como? Eu não gosto do cara. Eu só falo mal do cara, só trato o cara mal, e ele agora está me dando comida, ele agora está me dando bebida, tá entendendo? Então você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, ele não vai entender, mas você vai entender, porque você é um cristão,
Você é um cristão. Olha só, atitudes de um cristão: humildade, mansidão. Não é só parar de jogar bola, não pode mais jogar bola. Eu respeito quem tem essas normas, sem problema nenhum. Proibir de ver televisão, não, eu respeito, não tem problema nenhum. Proibir de cortar o cabelo, proibir não deixar ninguém crescer a barba. Tudo bem, eu respeito as suas normas, respeito. Mas isso aqui, pregue lá, não pode mais usar bermuda, pregue que não pode jogar bola, pode pregar que não pode ver televisão, sem problema nenhum. Mas prega isso: abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Se vê que se o teu inimigo, irmãos, não é o cara que tu conhece mais ou menos, é o teu inimigo, aquele que te fere, aquele que te machuca, aquele que te persegue, aquele que te odeia, esse tu não vai deixar passar fome. Esse, a pessoa, tu sabe que o cara não gosta de ti, te odeia, sabe? E tu levar uma cesta básica para ele, não para mostrar que tu é bonzão, para demonstrar aquilo que tu é um cristão, um verdadeiro cristão. E olha só, tem mais, tu vai dar sem esperar nada em troca, sem esperar que ele venha a reconhecer, ou tu ganhar, não, me dá 1.000 que Deus vai dar 10.000, não faça isso. Nunca espere nada em troca, faça para Deus sem esperar nada em troca, faça para Deus. Deus já te deu o melhor, a tua salvação, o teu nome escrito no livro da vida. Tá entendendo? Então não dê 1.000 esperando ganhar 100.000. Não faça isso. Dê porque você está tendo a atitude de Cristo. Está tendo a atitude de um cristão. Ok? Seja humilde, seja manso. Parte 3. Longanimidade. Longanimidade no dicionário Aurélio quer dizer generosidade. Mas no grego de Paulo, paciência, tolerância ou esperar o tempo certo. Então, quando nós entendemos a palavra longanimidade, a pessoa é longânima, ela tem paciência, ela tem tolerância, ela espera o tempo certo, ela não se afoba. Porque o pastor deu a oportunidade para o irmão lá, porque entrou hoje na igreja, deu a oportunidade. Para mim não dá. Espere o tempo certo, seja paciente, tenha tolerância. Olha só, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus estava prestes a subir. E os discípulos chegaram e falaram para ele assim: Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino de Israel? É agora? Jesus disse: não cabe vocês saber os tempos que o Pai determinou. Tem crise, calminha aí. Calminha, sejam longânimos, esperem. Porque esperavam que Jesus era o grande libertador do reino de Israel, ia libertar dos romanos, ia subir num cavalo, ia liderar uma grande revolta. Disse Jesus: não. Meu reino não é daqui. Meu reino é de lá, do céu. Ainda não tinha entendido isso. Talvez pensar: agora que Jesus ressuscitou, agora as pessoas vão acreditar que ele é o Messias, agora vão acreditar que ele é o rei de Israel prometido. Jesus: não. Não é isso não. Sejam longânimos, tenham paciência, tenham tolerância. Não cabe vocês saber o tempo de Deus. Então espere o tempo certo. Espere o tempo de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência ganhareis o quê? As vossas almas. Na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Quer dizer, a tua alma está em jogo, mas quando tu é paciente, ela vai ser ganha em prol do reino, ganha em prol da tua salvação, querido. Então tem que ser paciente, calma, seja paciente, seja longânimo, tenha tolerância, calma. Olha o que Jesus fala em Mateus 24:13, na questão da paciência, que nós também podemos entender perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, tu conquistou algo, e se tu manter isso até o fim, tu já é salvo. Não é que tu tem que ficar até o fim para ser salvo. Isso é um erro.
Tu já é salvo, então tu vai manter isso para continuar salvo. Um exemplo bem prático, você tem um emprego, está trabalhando todo dia, o emprego é teu. É teu. Todo dia o emprego é teu. Enquanto tu cumprir as normas da empresa e fizer o trabalho que tu foi designado da maneira melhor possível, o emprego é teu. Então, se tu perseverar todos os dias naquele emprego, o emprego vai continuar sendo teu. A salvação é tua. Se tu perseverar na tua salvação, ela vai contigo até o fim. Tu não tem que chegar até o fim para ser salvo. Não, agora eu não sou salvo, só lá no fim. Não. No fim é a consumação da tua salvação. Tu está vivendo a salvação agora, e no fim é a consumação. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que manter a sua salvação até o fim dos tempos, ela vai ser consumada com a grande volta do Senhor Jesus. É isso que Jesus está falando. Então, longanimidade, paciência, tolerância. Tá vendo como é importante? Quando lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto, não é os frutos, o fruto do Espírito é um fruto com 9 partes. E essas 3 partes aqui, que estão aqui, que Paulo relaciona na unidade da fé, estão lá também nos frutos do Espírito. E o fruto é de quem? É meu? Não, é do Espírito. Entenda uma coisa. Não, agora eu tenho que ser mais calmo, então eu vou tentar ser mais calmo. Ah, eu tenho que ser mais longânimo, vou ser mais longânimo. Ah, eu tenho que ser mais manso, então não vou me irritar. Aquela pessoa chata que me incomoda vai vir falar comigo, não vou me irritar, não vou me irritar, não vou me irritar, e tu fica lutando contra ti mesmo. Ei, entenda uma coisa, Deus nos deu o seu maravilhoso Espírito Santo. O fruto do Espírito é de quem? Do Espírito, não é teu. O Espírito produz na tua vida. Então, o que tu precisa fazer? Ter intimidade com o Espírito Santo, camarada. Ter intimidade com o Espírito Santo. E ele vai produzir esses frutos na tua vida. Aí tu vai dizer, Senhor, eu preciso ser mais longânimo. Eu preciso ter mais paciência. Aí Deus vai vir, então tá. Agora tu tá onde eu quero. Tu tá reconhecendo que tu não é longânimo. Tu tá reconhecendo que tu não é humilde. Tu tá reconhecendo que tu não é manso. Então eu vou te dar situações. Vou criar situações na minha vida para que o meu Espírito gere isso na tua vida. Tá entendendo? Gere isso. Aí depois de um tempo eu vou dizer, meu Deus, o cara tá tomando remédio, tão calminho, era tão bravo, tá tão calminho, tá tomando remédio? Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo a obra. Você tem que entender isso. Que por si você consegue só um tempo ou nem consegue. Mas quando você pede ajuda ao Espírito Santo, por isso que Paulo fala, em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Ele entendia que dentro dele havia uma lei que lutava contra a lei do seu entendimento, que o impedia. Só que quando ele se colocava diante de Deus, o Espírito Santo intercedia por ele com gemidos inexprimíveis, porque ele não sabia pedir como convém. Mas o Espírito intercedia por ele com gemidos inexprimíveis e fazia dele uma nova criatura. Está entendendo? Então, assim, é a obra do Espírito. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, a obra continua. É hoje, amanhã, depois da manhã, até o dia do Senhor. Ele está nos moldando, ele está nos preparando, ele está nos formando, ele moldando segundo, está nos fazendo ficar cada dia mais parecido com Cristo. Mas, em primeiro lugar, você tem que querer. Você tem que querer e você tem que entender que você não consegue sozinho. Aí você, humildemente, você pede para Deus, Deus, eu não consigo. Que nem Davi falou, Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Davi sabia que tinha coisa nele que nem ele entendia, como ele era tão ruinzinho. Então ele pedia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então tu guia-me pelo caminho eterno, Pai. Assim tem que ser a nossa vida. Você tem que tirar a máscara diante de Deus, e Deus, aqui está o Alfredo. Deus, eu sou muito ruinzinho, Deus, eu sou ruim, eu sou feio, eu sou terrível. Eu quero pegar aquele irmão, eu quero dar tanto na cara dele, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou com raiva disso, eu preciso mudar, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais longânimo. Me ajuda, Espírito Santo. Cria esse fruto em mim, Espírito Santo. Mano, e esteja atento àquilo que Deus vai trabalhar na tua vida, ok?
Para isso que servem esses atributos. Está ali no versículo 2. Vamos voltar aqui. Efésios capítulo 2, desculpem, capítulo 4, versículo 2, que ele fala como nós temos que andar. Deixa eu ver, pulou aqui. 3, 4. Com toda humildade, mansidão e longanimidade. Isso tudo para quê? Para nós, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só o que Paulo está dizendo. Olha só. Então nós vamos nos suportar. Sabe o que é suportar? A ideia de carregar um peso. Você está carregando um peso, está suportando uns aos outros. Então, um carregando o outro, um entendendo a falha do outro, um entendendo o erro do outro, um respeitando a limitação do outro. Mas como isso tudo é feito? Olha só o que diz o texto. Suportando-vos como? Em amor. Olha só. Então, como é que era essa unidade? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns carregando os outros, suportando-vos uns aos outros. Como que eu vou suportar? Em amor. Existem 3 tipos de amor nas escrituras, no grego. Tem o amor ágape, tem o amor filéu e o amor eros. O amor eros é o amor sexual, o amor da intimidade. O amor filéu é o amor de amizade, o amor fraternal. E o amor ágape é o amor perfeito. É o amor puro, o amor realmente que não quer nada em troca. O amor que quer amar por amar. Está entendendo? Por isso que lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Antes de tudo, ele nos amou. Nos amou primeiro, ali quer dizer que antes de tudo ele nos amou. E esse amor ali também é ágape. Então Deus nos amou perfeitamente, intimamente, poderosamente. Então isso por isso que Paulo fala, suportando-vos uns aos outros em amor, o amor perfeito, não o amor filéu, o amor de amigo, nem o amor eros, o amor da paixão, da intimidade, não, o amor ágape, o amor perfeito. Para isso nós temos que nos suportar uns aos outros, com amor perfeito. Aí no versículo 3, e ele diz como nós vamos mantendo tudo isso, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, procurando, isso é, tendo zelo, guardando, vigiando, de olho, que nem um guarda de olho, a unidade. A palavra unidade ali, procurando guardar a unidade. A palavra unidade quer dizer unanimidade. Unanimidade. Tá entendendo? Então a palavra unidade, que é um, quer dizer todos no mesmo propósito. Às vezes tu não aceita, às vezes tu não concorda, mas tu tem que estar no mesmo propósito que o teu líder, camarada. É ali que Deus quer, é ali que Deus te quer, é ali que Deus quer que tu trabalhe, é ali que Deus quer que tu sirva Ele nessa comunidade de fé. Então esteja no mesmo propósito teu líder, ainda que tu não concorda. Não seja um separatista, seja unido com o teu líder. Ele precisa de ti. Ninguém é uma ilha, ninguém faz obra sozinho. Então, unidade quer dizer unanimidade, todos no mesmo propósito. Então, procurando guardar a unanimidade do Espírito. Então, ele que cria esse Espírito, pelo vínculo da paz. Pelo vínculo, isso é, aquilo que nos une, aquilo que nos liga, aquilo que nos torna juntos. O vínculo da paz. Meu Deus, essa igreja de Éfeso devia ser uma igreja maravilhosa de se congregar. Maravilhosa nessa época que Paulo escreve essa carta. Olha tudo que Paulo trata com esse povo. Então, quer dizer, ele estava aceitando a palavra de Deus de uma forma muito linda. Então, a unidade da fé, a unidade, quer dizer, ter todos o mesmo pensamento, a unanimidade, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Meu Deus, camarada, suporta o teu irmãozinho querido, ajuda ele, ora por ele, abençoa a vida dele, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, zelando, guardar, vigiando a unanimidade do Espírito pelo vínculo, pela união, pelo aquilo que liga da paz. Por que tem que fazer tudo isso? Aí no versículo 4 diz,
Porque há um só corpo, isso é, a igreja, um só espírito. Tá entendendo? Um só corpo, a igreja, e um só espírito. Eu acho legal quando fala um só corpo, que é uma só igreja, porque existem milhares de denominações, mas a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Todo mundo tem lá o nome, igreja, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Igreja da tal, da não sei o que, da santa, poderosa, não sei o que. Igreja da não sei o que, do dia eterno, da divindade divina. Então tem as igrejas lá com tudo que é tipo de nome. Mas pode botar o nome que quiser. É uma denominação. Porque a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Por mais poderosa, grandiosa que seja essa denominação aqui na terra, essa placa não vai estar no céu. Esse nome de denominação não vai estar no céu. Lá é só a igreja de Cristo. Ok? Então, antes de tu fazer parte de uma denominação, tu entenda que tu faz parte da igreja de Cristo. Denominações tem milhares, mas a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo não é uma igreja invisível, não é uma placa, não é uma denominação. Ok? Então, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança. Essa palavra esperança quer dizer expectativa certa, a certeza da expectativa. Não é aquela esperança, talvez, quem sabe, pode ser. Não, é uma expectativa certa, uma expectativa confiante. Ok? Uma expectativa confiante. A esperança da vossa vocação, da vossa chamada. Tu foi chamado. Então, por isso que é um só corpo, um só espírito. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí fala da cerimônia do batismo, um só batismo. Versículo 6, para nós encerrar: um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que legal! Isso aqui é muito legal. Para nós encerrar, versículo 6: um só Deus, Pai de todos, isso é, de cada parte, de cada segmento, de cada cristão. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Sobre, isso é, ele está em contato, está encaixado, é sobre. Por é através, fala do quê? De ser um instrumento. E em é dentro, a obra que Deus faz. Então Deus é um só Deus que ele faz em você. O contato está sobre você. Por todos, isso é um instrumento sendo usado na mão do Senhor. E em todos, dentro a obra que Deus faz. Ok? Então entenda, deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando nós falamos deixa Deus trabalhar na tua vida, quer dizer o seguinte: você reconhece que você não consegue sozinho, que você precisa da ajuda de Deus. E aí entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê em secreto. E teu pai que vê o secreto te recompensará. Palavra, oração e poder de Deus. Palavra, oração e poder de Deus. A transformação vai ser tremenda na tua vida. O fruto do Espírito vai ser glorioso na tua vida, crente. Mude para melhor. Tenha Cristo como teu modelo. Veja tudo que Ele fez em prol daquelas pessoas no tempo que Ele estava aqui na terra. E Ele faz na tua vida. Amém, queridos? Muito obrigado pela tua participação. E espero que essa lição número 11, a humildade, mansidão e longanimidade, tenha sido de bênção na tua vida. Eu fico muito contente por estar acompanhando essa aula. Deus abençoe a sua vida. Até domingo que vem. Fiquem na paz. Tchau.